Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. João Augusto Cura quem vos fala. Eu trago para vocês mais um vídeo. Eu falei recentemente do Tao em Hell's Paradise. O Tao é uma energia vital que existe lá. E o Tao, ele vem do taoísmo, tá? É só você pesquisar o que é taoísmo aí que você vai entender. A referência de Tao é literalmente vinda do taoísmo, por isso que o equilíbrio é tão importante para o Tao. Mas lá no vídeo inicial do Tao, que eu vou deixar no card aqui para vocês, eu falei também que existem umas pessoas, né, seres, que são extremamente fortes, extremamente habilidosos. Esses seres são os Tenzin. Os Tenzin são esses caras que vocês estão vendo na tela. Os Tenzin são seres criados artificialmente. Os Tenzin não nasceram superpoderosos, tá? Eles foram modificados para serem superpoderosos. Como isso aconteceu? Calma, vamos chegar lá. Os Tenzin não nasceram superpoderosos, tá? Os Tenzin são pessoas normais como eu e você que desenvolveram o princípio básico do tal, princípio que eu já expliquei antes no vídeo anterior, e depois de controlar e desenvolver o princípio básico do tal com maestria extrema, eles foram escolhidos e selecionados para receber uma modificação que os tornaria Tensei. Essa modificação é um líquido, é o chamado elixir da vida. O elixir da vida é um chá, um líquido, que essencialmente é a essência do tal, é como se fosse tal líquido, diretamente ingerido. Uma vez que você ingere essa substância, começam mutações espontâneas no seu corpo. E essas mutações podem levar à morte se você não for um hábil usuário de tal e se não tiver em perfeito equilíbrio entre yin e yang. Por isso o princípio do taoísmo que eu falei. O que acontece? Quando você é selecionado, quando eles verem que você tem potencial, que você é um dos humanos que consegue realmente usar o tal de forma muito top, eles chamam você e falam assim, ó, então, bebe isso aqui, que vai te dar muito mais poder, você vai ficar muito mais forte, você vai se tornar um Tenzin, que é algo além do humano, mas tem uns perigos aí. Quais são os perigos? Uma vez que você bebe esse líquido, ele modifica o seu DNA. Um Tenzin não nasce Tenzin, ele é criado Tenzin. Os Tenzin são humanos, como eu disse. Uma vez que ele bebe, ele abandona a humanidade. E aí o Elixir começa a reescrever a vida do candidato ou do usuário. O Elixir da vida, que é um líquido que se bebe, começa a modificar de dentro para fora, destruindo o seu corpo de forma interna. Sim, você ouviu certo. Ele destrói seus órgãos, ossos e nervos de forma interna e depois ele reconstrói tudo isso sem anestesia nenhuma. Então você sente uma dor extremamente aguda, tá? Dói pra caramba, dói muito, porque é a destruição dos seus órgãos de dentro para fora, de forma interna. Depois que você bebe esse elixir, ele começa a destruir seu corpo de dentro para fora e depois ele reconstrói seu corpo de dentro para fora. Então você tem que sobreviver a uma dor extrema. Todo o seu corpo é destruído e reconstituído de dentro para fora, isso sem anestesia, o que causa muita dor. Lembrando que suas características primárias, como cor dos olhos, cor do cabelo, são mantidas, tá? Quando reconstrói, reconstrói isso aí de volta. Se você sobreviver a essa reconstrução molecular, que altera o seu DNA, incluindo órgãos, você recebe algumas habilidades, porque o limite biológico que você tinha enquanto humano ele é apagado, você deixa de ter um limite biológico. Um Tenzin, em sua essência, pode modificar o seu DNA molécula por molécula. Ele pode se moldar da forma que ele achar melhor. Eu vou melhorar isso depois, vou explicar quando eu for explicar os poderes. Mas quando começa a desconstruir e reconstruir, a dor é constante, porque não tem anestesia. E se a dor inicial não te matar, o desequilíbrio de tal, ou seja, da sua força interna, pode causar algumas anomalias. Mesmo que você não morra, você pode se tornar uma criatura descontrolada, você pode enlouquecer, ou você pode morrer. Ou seja, você pode enlouquecer, se tornar uma criatura descontrolada, ou você pode morrer. Agora, tendo em vista que você sobreviveu a isso tudo, e não enlouqueceu, também não morreu e não se tornou uma criatura, suas emoções mantiveram em equilíbrio, seu corpo foi apagado e reconstruído, e você sobreviveu à dor, e você se tornou um Tenzin. Agora que eu me tornei um Tenzin, João, que habilidades eu tenho? Bem, quase todas. Quando você se torna um Tenzin, tendo em vista que você sobreviveu a esse processo, sem enlouquecer,
e sem se transformar em uma criatura deformada, você funde-se ao ambiente, ou seja, sua energia vital, seu tal, se funde à energia vital do ambiente. Você se torna um híbrido entre humano e planta. Essa é uma das modificações corporais que você tem. E quando você é atacado, mesmo que seja um ferimento fatal, você se regenera. Um exemplo, essa mulher aí teve a cabeça cortada. Ela fez uma ligação e conectou a cabeça de volta, porque ela é uma Tensei. Os Tensei de Hell Paradise têm seu corpo fundido ao corpo de plantas, ou seja, o seu corpo se torna um homem-planta ou uma mulher-planta. Mas você não pode morrer, você não envelhece, você não adoece, e mesmo que sofra um ferimento fatal, como por exemplo um golpe na cabeça, eventualmente você vai se regenerar em segundos, porque um Tensei não morre. Então, não envelhece, não adoece, e mesmo que receba um golpe fatal, você vai se regenerar e vai voltar a lutar. Porque Tenseis também se autorregeneram. Eles têm um alto processo de cura e muito rápido, tá? Eles não têm só uma regeneração absurda, eles têm um controle de tal absurdo. O refino de tal deles é obsceno. Tipo, é o último estágio do tal. Eles conseguem controlar o tal em objetos e pessoas de uma forma tão precisa que eles simplesmente podem te destruir com um único golpe. Porque o golpe que eles dão não é focado em espancar você, tipo, não é para quebrar seu nariz. É um dano interno. O golpe que eles te dão pode ser uma pancada bem brutal ou um toque suave, mas a ideia é destruir o seu sistema de tal, ou seja, desconfigurar o tal equilíbrio entre yin e yang. E vocês viram nas imagens que eu rodei anteriormente que tinha um homem de cabelo roxo e uma mulher também de cabelo roxo, são a mesma pessoa. Isso porque os Tensei conseguem mudar de sexo. Eles conseguem ser homens e mulheres. Porque o homem é yin e a mulher é yang. E eles são yin e yang ao mesmo tempo. Como eu disse, os Tensei são capazes de mudar de forma entre homem e mulher, sendo seres quase hermafroditas, porque eles podem mudar de sexo em segundos, conforme a necessidade. Apesar de manterem características físicas, como por exemplo cor dos olhos ou cor dos cabelos, eles podem mudar a fisiologia inteira do corpo, mudando a biologia entre homem e mulher. E isso tem um motivo, já que o homem é yin e a mulher é yang. E eles são yin e yang ao mesmo tempo. E para que eles mudam de sexo? Inclusive na hora de lutar. Eles estão lá lutando com o Gabimaru, por exemplo, e no meio da luta, o indivíduo troca de homem para mulher ou de mulher para homem em segundos. Mas por que ele faz isso no meio da luta? Qual o intuito? O intuito é simples. Quando um Tensei faz isso, ele reseta o ciclo de tal. O tal é uma bateria, é um ciclo. Então presta atenção. Quando você é um usuário digital padrão que consegue uma bela habilidade, tipo o Gabimaru, por exemplo, que não é um Tensei, mas tem uma habilidade bacana, ele é um homem, então ele é in. Ele é um homem e não consegue mudar de sexo, né? Ele não é um hermafrodita, por exemplo. Ele não consegue mudar de sexo, ele é in o tempo todo. Ele tem equilíbrio yin e yang dentro dele, mas o primário dele é in porque ele é homem. Então ele tá lá lutando, se desgastando, usando o tal dele, que não sei o que, ele se defende, luta pra caramba. Ela também. Ela tá lá lutando, que não sei o que não sei das quantas, ela é muito forte. Só que em um determinado momento, ela se transforma em homem e continua lutando com ele. Quando ela tá lutando com ele de novo, ela se transforma em mulher outra vez. E pra que ela faz isso? Pra resetar o ciclo de tal. Que o próprio Gabimaru não pode fazer. Porque se ela tá lutando como mulher, que é Yang, e tá lá se desgastando, tá cansada de tanto lutar com ele, porque ele é muito forte, que não sei o que, se ela tá regenerando, se ela tá se desgastando, se ela tá quase sem energia, ela vira um homem e continua lutando. Aí ela tá quase se desgastando de novo, ela se transforma em uma mulher e continua lutando. Então, cada vez que ela reseta, o ciclo de tal, né, se transforma em homem ou mulher, ela meio que se recarrega. Um Tensei sofre um dano muito grande, como por exemplo esse Tensei que lutou contra o Gabimaru, porque o Gabimaru acabou o derrotando e deixou ele aí meio aos pedaços, como você pode ver. E nesse estado, meio sem bateria, ela não conseguiria se recarregar. Ela ou ele, enfim, o indivíduo tem-se. Então, ele meio que sobreviveu, se rastejou e conseguiu se reconectar com os restos das energias que tinha. Só que tem um efeito colateral aí. Ela sobreviveu, se reconstituiu e se rastejou de volta para o local onde eles ficam, né? Para os jardins onde fica o elixir da vida. Só que ela chegou lá nesse estado.
Parecia uma velha, não parecia? Pois é. É porque a bateria dela estava secando. E um Tencent, quando a bateria dele está secando, ele só tem uma opção: beber mais Elixir. Se ela beber mais Elixir, ela volta à forma dela de boa e consegue sobreviver. Agora, se ela não beber, ela fica nessa forma mais velha e pode ser facilmente derrotada. Mas é claro que deram mais Elixir para ela e ela se recompôs, está perfeitamente no estado muito bom. Mas isso foi o que o Gabimaro fez com ela. Ele não conseguiu matá-la, porque ela conseguiu se recuperar e fugir. Mas quando ela chegou lá, ela estava nesse estado velho, sem nenhuma condição de luta ou combate. Ela chegou lá pedindo para que tomasse o Elixir, porque com o Elixir da vida ela recuperou a juventude e a forma física. Ou seja, mesmo que os Tencent sejam quase imortais, dá para derrotá-los. Só existem dois tipos de jeitos de matar um Tencent, e só dois. Você não mata ele por velhice, você não mata ele por doença, você não mata ele por golpe físico, não interessa o qual forte seja o golpe, ele se regenera. Mas você pode matar ele de dois jeitos. Você se reveste de tal e vai lutando, até a bateria dele se desgastar e ele ficar num estágio velho e mata ele antes que ele beba o Elixir, ou seja, uma luta muito longa, desgastante, que vai desgastar o próprio Tensei. Se você conseguir desgastar um Tensei, ele fica naquela forma velha e você conseguiria dar um golpe final nele tranquilo. E uma forma um pouco mais fácil, porém mais complicada de dominar, porque ela é refinada, seria você desalinhando o equilíbrio do tal do próprio Tensei. Sim, os Tensei têm super força, super velocidade, uma regeneração absurda, mas tudo isso existe por causa do equilíbrio do Tao, Yin e Yang, e do princípio fundamental da evolução do próprio Tao. Se você dominar o seu Tao de uma forma muito refinada, mesmo sem ser um Tensei, você pode usar o seu Tao para infundir o Tao em outra pessoa, tanto de forma benéfica quanto de forma maléfica. Se você infundir de forma maléfica, você pode desalinhar o Tao de outra pessoa, causando um dano físico interno ou externo que seja irreversível. Basicamente é o que os próprios Tensei fazem. Mesmo que eles te deem um único peteleco, eles podem usar a energia deles, que é muito grande, para desalinhar o seu próprio tal e te causar danos internos severos, podendo ser um hit kill, tipo um golpe te matou. Mas você, se dominar bastante o seu tal, também pode desalinhar o tal de um Tensei, fazendo com que não seja capaz de se regenerar. Ou seja, se você arrancar o braço de um Tensei com um golpe que desalinhe o equilíbrio entre Yin e Yang do tal deles, eles não vão ser capazes de se regenerar sem beber o Elixir de novo. Então dá para fazer uma fraqueza. E quando eu digo que o tal pode ser usado de forma benéfica para alinhar o tal de outras pessoas, pode sim. Inclusive, tem uma cena que mostra isso. Você pode fazer o seu tal fluir para o corpo de outra pessoa, para ajudar essa pessoa a alinhar o seu próprio tal, ou mesmo para regenerar as feridas de outras pessoas. Mas isso pode ser feito de uma forma que você pode ser, digamos assim, que você esteja despido e, bem, a imagem justifica, tá? Mas dá para fazer sem ter relações também. Dá para você ter um carinho ali, um movimento e inalar, né? Passar o tal de, de pessoa para pessoa. Enfim, o próprio anime mostra isso em alguns momentos, tá? Eu não vou pegar imagens para poder justificar, porque senão eu dou muito spoiler e eu quero que vocês vejam o anime, porque Hell's Paradise é muito bom. Mas esse é o princípio de um Tensei e como derrotá-los. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fique com Deus e até amanhã.